Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Humilhado pela cor da pele, este médico salva uma vida diante de seus críticos. E segunda-feira de manhã no outono, tem colinas Greenridge e tudo parece congelado numa perfeição estudada. As calçadas são impecavelmente varridas, emolduradas por árvores de folhas douradas que caem com uma lentidão quase cerimonial. Os gramados, aparados milimetricamente, revelam a passagem recente de jardineiros bem pagos. As fachadas das casas, com suas pedras limpas, evocam a riqueza discreta da elite americana. Varandas imaculadas, caixas de correio de cobre escovado, persianas pintadas em tons sóbrios e elegantes. O aroma de café luxuoso paira no ar, misturado ao aroma mais sutil de jasmim podado prematuramente. Aqui, cada detalhe está sob controle. Tudo exala sucesso, conforto. É a multidão um círculo interno discreto, educado, mas terrivelmente estanque. Nesse cenário controlado, um homem se destaca. O Dr. Elijah Brooks, 34, sai de um pequeno café independente na esquina da Avenida Willow na mão esquerda. Ele segura uma xícara de chá fumegante, na outra, uma ficha médica com os cantos amassados. Veste um paletó sóbrio, calças bem passadas e sapatos pretos impecáveis. Seu olhar é focado, sua postura ereta. Ele não está perdido, nem ameaçador, nem deslocado. Mas aqui, isso não basta. Médico emergencista renomado, chefe de departamento em Memorial de Santa Maria, um dos hospitais mais renomados da Costa Leste, Elijah está acostumado à pressão, à urgência e à dor alheia. Mas esta manhã, como tantos outros, ele enfrenta um tipo diferente de tensão. Tédio, insidioso. Diariamente, um homem de terno cinza se aproxima na direção oposta. Ele caminha confiante, com o telefone pressionado contra o ouvido. Ao ver Elijah, ele diminui o passo, examina seu rosto e, disfarçadamente, desliza a mão sobre o bolso interno do paletó para se certificar de que a carteira ainda está lá. Um gesto rápido, mas carregado de significado. A poucos metros de distância, um Range Rover preto para em um sinal de parada. Ao volante, uma loira de uns 50 anos tranca as portas com um clique nervoso. Seu olhar encontra brevemente o de Elijah antes de ela se virar, sem jeito. Como se seu gesto não fosse tão óbvio quanto um grito. Ele chega em frente a uma pequena padaria de bairro. Uma vitrine decorada com doces com nomes franceses, um quadro negro com os dizeres pão de fermento natural orgânico, R$11. Elijah abre a porta e cumprimenta o caixa educadamente. Ela mal responde, sem olhar para ele, com o dedo indicador ainda apoiado na caixa registradora, pronta para apontar o menor problema. Ela não o vê. Ela vê um risco potencial. Elijah não disse nada. Ele aprendeu há muito tempo que em alguns lugares, o silêncio é mais eficaz do que a indignação. Ele sai da loja, xícara na mão, e segue seu caminho até o endereço do paciente que deverá visitar para uma consulta particular. Seu passo é determinado, mas seu olhar revela um cansaço mais profundo do que o dos longos plantões no hospital. Um cansaço de ser sempre visto como um corpo antes de ser uma consciência. Um suspeito antes de ser um cuidador. Um homem negro antes de ser um homem. Aqui em Colinas Greenridge, seu estetoscópio é invisível. Seu jaleco branco, ausente. Sua excelência acadêmica e médica, inaudível. Elijah é negro. E aqui, chega. Nesta parte da cidade, sinais de mérito não são mais suficientes. Sobre blusa branca que impõe respeito no hospital não tem voz aqui. Filho estetoscópio, essa ferramenta que ouve as batidas dos corações enfraquecidos, é invisível aos olhos daqueles que só enxergam a superfície. Filho, o diploma de Harvard, obtida com anos de disciplina, noites sem dormir, esforços sobre-humanos, desaparece diante de um único fato, a cor da pele. Aqui nos becos perfeitamente conservados de Colinas Greenridge, Elias não é percebido como um médico, um profissional, um homem respeitável. Ele é visto como um intruso, um estranho. Uma anomalia. Um homem negro em um bairro branco. Nada mais. Nada menos. Ele para em frente a uma grande casa de tijolos vermelhos com uma varanda de madeira branca decorada com abóboras e lanternas. O tipo de casa que exala tradição, segurança e orgulho burguês. É lá que ele é esperado para uma consulta pós-operatória em casa, um pedido especial para um paciente idoso, fraco demais para se mover. Ele verifica o endereço na caixa de correio. 462 Maplewood Lane é a resposta certa. Ele abre o arquivo e relê o histórico médico do paciente, cirurgia cardíaca recente e acompanhamento crítico. Tudo está claro. Quando ele estende a mão para tocar a campainha, uma voz áspera o atinge. Você quer que eu chame a segurança?
Elijah congela e então se vira lentamente. Na calçada do outro lado da rua, um homem de uns 50 anos a observa da entrada de sua propriedade. Ele é alto, magro, com o rosto fechado e a testa franzida. Veste calças bege cuidadosamente passadas, mocassins de couro e um suéter de cachemir azul claro jogado casualmente sobre os ombros. Segura uma xícara de café em uma das mãos, mas sua expressão é tudo menos relaxada. Um olhar que não faz perguntas, que acusa. Elijah a encara calmamente. Sua voz é calma e neutra. Sou médico. Sou esperado aqui. O homem levanta uma sobrancelha com um sorriso irônico no canto dos lábios. Doutor, hein? Tenho certeza de que o senhor é muito útil. Ele enfatiza deliberadamente a palavra como se ela contivesse outra coisa. Um veneno disfarçado. Então ele acrescenta em tom gélido. Mas aqui não gostamos de gente que fica rondando as casas. Mesmo que pareçam profissionais. Sem esperar por uma resposta, ele se vira, abre a porta da frente e desaparece lá dentro. Antes que a porta se feche, Elijah ouve outro suspiro. Desdenhoso. Cheio daquela confiança arrogante que vem de estar do lado certo. Elijah fica parado por alguns segundos. Ele encara a porta vermelha que acabou de se fechar. Ele poderia gritar, protestar, reiterar suas qualificações. Sua patente. As horas que passou salvando vidas, incluindo as de homens como ele. Mas ele não disse nada. Ele está acostumado com isso. O hábito de ser relegado a segundo plano apesar da excelência. O hábito de ter que se justificar quando os outros são recebidos de braços abertos. O hábito de suportar, uma e outra vez, a violência surda daqueles que não precisam gritar para humilhar. Ele respira fundo, enfia a pasta debaixo do braço e finalmente toca a campainha da casa onde é esperado. Ele retoma seu papel, sua dignidade, sua compostura. Ele não veio por si mesmo. Ele veio para se curar. Mas naquele dia, a vida lhe reserva uma cena que corresponde à injustiça silenciosa que ele acabou de sofrer. E logo, aqueles que o olhavam com medo ou condescendência verá isso sob uma luz completamente diferente. De repente, uma voz estridente quebra a tranquilidade silenciosa do bairro. Pai, pai. Uma voz feminina estridente e em pânico. Todos os olhares se voltam para a cena. A cerca de 10 metros de distância, na calçada ladeada por arbustos bem aparados, um velho desmaiou. Seu corpo está encolhido, uma mão agarrada ao peito, a outra agitando-se fracamente, como se tentasse agarrar algo que lhe escapa. Seu rosto está pálido, suas feições fixas em uma careta de dor aguda. Ao lado dele, uma mulher, sua filha, está inclinada, perturbada, com lágrimas nos olhos, gritando. Alguém me ajude. Peça ajuda. Por toda parte, os transeuntes param. Alguns pegam seus celulares. Outros recuam, como se a urgência pudesse ser contagiosa. Seus olhares são confusos, incertos. O instinto de sobrevivência e o medo de errar os paralisam. Ninguém se aproxima. Ninguém ousa tocar. Mas Elias se move. Sem pensar, ele larga a pasta no chão e corre. Sua xícara de chá cai no chão, espirrando um líquido quente e âmbar nas folhas secas. Ele se ajoelha ao lado do corpo. A respiração do velho é irregular, rouca, quase imperceptível. Seu pulso está fraco, sua testa está molhada de suor frio. Sou médico. Sai da frente, agora mesmo. Mas em vez de ajudá-lo, a multidão hesita. Uma mulher bem vestida, provavelmente uma vizinha, dá um passo para trás e o encara com indignação. Não toque nele. Quem é você? Ela diz com os braços cruzados, desconfiada. Elijah não perde um segundo. Ele pode estar em parada cardíaca. Preciso de espaço agora. Você o quer morto ou salvo? Ele rapidamente tira a carteira, tira um cartão de identificação profissional e o segura bem alto. Dr. Elijah Brooks, médico do pronto-socorro. Hospital Memorial St. Mary. Um silêncio glacial se instala. Os sussurros cessam. Os rostos congelam. Alguns se curvam, envergonhados. Outros ainda o olham com uma espécie de hesitação misturada com culpa. Mas Elijah não tem mais tempo para olhares. Ele já está concentrado. Sua mente está entrando em modo de intervenção. Ele verifica o pulso carotídeo, ausente. Ele coloca o ouvido no peito, nenhuma batida audível. Ele imediatamente começa uma massagem cardíaca. Suas mãos repousam firmemente no centro do tronco. Ele realiza compressões com precisão mecânica. 30 compressões. 2 respirações. Ele repete. Ao seu redor, o mundo se torna turvo. Não há mais ruas, nem rostos, nem julgamentos. Apenas um coração que se recusa a bater, e um médico que se recusa a deixá-lo morrer. Ele enfia a mão no bolso do kit de emergência,
tira uma seringa de adrenalina, arranca a tampa com os dentes e a injeta rapidamente no músculo peitoral. Ele continua as compressões incansavelmente. Respire. Vamos. Volte. Ele murmura para si mesmo. 1 minuto. 2, 3. A menina chora silenciosamente com as mãos pressionadas sobre a boca. Ao longe, um sirene ouve-se. A tensão aumenta. Rostos se inclinam para fora das janelas. Celulares filmam. A cena surreal se desenrola diante dos olhos de uma vizinhança que momentos antes o teria considerado suspeito se ele simplesmente tivesse esperado em um banco. Mas Elijah permanece focado, incansável. Como em uma sala de emergência, ele é apenas uma ferramenta de sobrevivência entre a vida e a morte. Finalmente, as luzes vermelhas e azuis piscantes iluminam a rua. Uma ambulância para abruptamente e 3 bombeiros saem dela, carregados de equipamentos. Um deles, um homem atarracado e de pele escura, tira o capacete ao reconhecer a figura inclinada sobre o paciente. Dr. Brooks, o senhor interveio? Sim. A massa cardíaca começou às 11h07. Injeção de adrenalina às 11h09. A respiração recomeçou aos 60, pulso fracamente palpável. Estabilização em andamento. O bombeiro assente, impressionado. Ele olha para os colegas que imediatamente entram em ação. O senhor provavelmente salvou a vida dele, doutor. Ele está respirando. Vamos transportá-lo imediatamente. O senhor está mantendo contato? A sirene da ambulância desaparece, abafada pelos sons da cidade, mas a emoção paira no ar como uma névoa pesada. A filha do velho cai de joelhos, exatamente onde seu pai estivera momentos antes. Ela segura a mão de Elijah Brooks com uma força trêmula, como se esta palma estivesse agora ligada ao destino de seu pai. Obrigado. Muito obrigado. Meu pai. O nome dele é James Whittaker. Você salvou a vida dele. Ela disse, soluçando. Elijah, ainda de joelhos, enxuga rapidamente a testa coberta de suor. Seu coração ainda bate forte, mas seu rosto permanece sereno. Ao redor deles, a multidão que minutos antes murmurava, duvidava e desconfiava, agora está congelada em um silêncio quase sagrado. Os celulares continuam filmando, mas a natureza do olhar mudou. A desconfiança deu lugar à vergonha. Culpa. Uma idosa, a mesma que havia gritado para ele não tocar no velho, abaixa a cabeça. Ela não ousa mais encarar o médico. Desvia o olhar, subitamente consciente do peso de suas palavras. Então, no meio da multidão, um homem se aproxima. É Gregory Shaw, o homem do suéter de cashmere, aquele que momentos antes gritara. Chame um médico de verdade, não um falso. Ele para poucos passos de distância, sentindo-se inquieto, mexendo nervosamente nas mangas do suéter. Pigarreia, mas sua voz está trêmula. Eu quis dizer, eu não sabia que você era. Elijah o encara calmamente. Seus olhos, escuros e profundos, não estão cheios de raiva, mas de fadiga. A fadiga daqueles que não precisam mais explicar sua humanidade. Um médico, ele corta. Ele se endireita lentamente. Ou apenas um homem digno de respeito. Gregory permanece em silêncio. Seus lábios se movem, mas nenhum som sai. Você não precisa saber quem eu sou, Elijah continua calmamente sem levantar a voz. Você só precisa saber que não se julga um ser humano pela cor da pele. Não fui eu que você questionou. Foi você mesmo que você revelou. Um murmúrio percorre a multidão. Os mais jovens olham para os pais. Alguns desligam os celulares. Outros continuam filmando, mas desta vez registram uma história diferente. A de um homem que se mantém firme em sua dignidade. De um homem negro, médico de pronto-socorro, que salvou uma vida enquanto outros duvidavam da sua. A filha de James Whittaker se aproxima novamente. Ela aperta a mão de Elijah com ambas as mãos, como se quisesse expressar sua gratidão e apreço. Suas lágrimas continuam a rolar. Sinto muito pelo que fizeram você passar hoje. Sinto muito que você tenha tido que provar sua humanidade antes de ser ouvido. Elijah olha para baixo por um momento, tocado. Não é a primeira vez. Pode não ser a última. Mas espero que desta vez algumas pessoas entendam. Então, sem esperar por mais desculpas ou olhares, ele pega sua maleta médica, coloca seu distintivo de volta no pescoço e se vira. Ele se afasta lentamente em linha reta, em silêncio, enquanto a multidão se abre à sua passagem como um rio congelado. Ninguém fala, ninguém se move, porque naquele dia eles não viram apenas um homem salvar uma vida. Eles viram um homem salvar suas consciências. Na manhã seguinte, enquanto a primeira luz do dia banhava a cidade de Baltimore, um vento de transformação soprava, ainda que despercebido. Nas redes sociais, um vídeo capturado por um transeunte que havia ficado para trás
começou a se espalhar em velocidade vertiginosa. Mostrava um homem negro calmo e determinado ajoelhado ao lado de um idoso que estava tendo um ataque cardíaco, enquanto ao seu redor reinava uma indiferença tingida de desprezo. O contraste era impressionante. Em letras maiúsculas, o título foi imposto nas telas. Médico negro salva homem diante daqueles que o denigraram. Em poucas horas, o vídeo já havia acumulado milhões de visualizações. Comentários abundavam aos milhares. Alguns expressaram vergonha, outros admiração, muitos fizeram perguntas. Quem é esse homem? Como pôde ser julgado tão rapidamente? Emissoras de televisão locais divulgaram a história. Então, a NBC News, a rede nacional, contatou Elijah. Elijah hesitou. Ele nunca havia buscado os holofotes. Ele era médico, não um herói de tabloide. Mas seus colegas, sua irmã Maya e até mesmo o Hospital Johns Hopkins, onde ele atuava, o encorajaram a aceitar. Não para sua própria glória, mas pelo que sua história poderia representar. Para jovens negros que sonham em se tornar médicos. Para aqueles que ainda estão sendo silenciados. No set da NBC, em um ambiente sóbrio, sob os holofotes, Elijah Anderson apareceu vestido com seu terno escuro e sua calma habitual. O jornalista o apresentou como um herói apesar de si mesmo, mas Elijah se corrigiu nas primeiras palavras. Eu não sou um herói. Sou um médico. É isso que eu faço. Mas se eu tivesse duvidado do meu lugar, se eu tivesse deixado olhares, insultos ou preconceito ditarem minhas ações, aquele homem, James Whittaker, talvez não estivesse mais aqui. Ele fez uma pausa, seu olhar fixo, então acrescentou. Não se trata de mim. Trata-se do que ainda nos recusamos a ver neste país. Falamos de igualdade, mas ela vacila assim que a cor da pele entra em cena. Naquele dia vi medo nos olhos de algumas pessoas, mas não medo da morte. Medo da minha presença. Medo de quem eu sou. Trechos do vídeo passaram na tela. Elijah de joelhos, encostado no peito do velho. Os rostos chocados e confusos ao seu redor. O homem de suéter de cachemir, olhando para o outro lado. A filha do paciente em lágrimas. E aquela última frase ecoando. Você não precisa saber quem eu sou. Você só precisa saber que não se julga um ser humano pela cor da pele. A entrevista teve o efeito de um choque elétrico. Milhares de depoimentos chegaram, de estudantes de medicina negros, professores, pacientes e pessoas anônimas. Mães contaram como seus filhos foram tratados de forma diferente em hospitais, como aquele momento, aquele vídeo lhes deu esperança. 3 semanas depois, um homem idoso apareceu no corredor do Hospital Johns Hopkins, amparado pela filha. Era James Whittaker. Ele vestia um paletó bege e tinha os cabelos brancos impecavelmente penteados. Assim que viu Elijah, aproximou-se lentamente. Parecia comovido, vulnerável, transformado. Ele estendeu a mão. Mas em vez de um simples gesto, agarrou-lhe o braço, olhou-o diretamente nos olhos com a voz trêmula. Devo minha vida a você, Dr. Anderson. O que o senhor fez naquele dia, ninguém teria feito com tanta calma, tanta humanidade. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Vivi 70 anos com certas ideias, certos reflexos. Eu achava que não era um homem preconceituoso, mas eu era sem nem perceber. Espero que aqueles que estavam lá naquele dia, aqueles que viram o vídeo, se lembrem de mais do que o seu nome. Eles se lembrem da lição. Elias, humilde como sempre, colocou a mão em seu ombro. Ele não buscava ser santificado ou glorificado. Não espero que meu nome seja lembrado, Sr. Whittaker. Espero que isto seja lembrado. Toda vida merece respeito. E não apenas quando está em perigo. Sempre. Eles ficaram ali por um momento, naquele corredor silencioso, 2 homens que pareciam ser completamente opostos, mas unidos por um momento de verdade humana. Naquele dia, uma placa discreta foi instalada no saguão do hospital. Nela se lia: para Elijah Anderson, médico, humanitário e lembrete vivo de que o respeito não se baseia no mérito, mas na dignidade humana. E por todo o país, em universidades, lares e escolas, o vídeo continuou a circular, não como uma simples notícia, mas como um lembrete de que às vezes, um único gesto, sob o olhar daqueles que o denigrem, pode iluminar uma consciência. E essa honra à verdadeira grandeza nem sempre veste jaleco branco, ela age em silêncio, quando ninguém está olhando, ou principalmente quando todos estão.